Olá, seja bem-vindo ao canal Epígrafe Matemática. E hoje vamos resolver mais um exercício de pré-cálculo. E nesse vídeo eu vou resolver essa equação. Vamos dar uma lida aqui no enunciado. Resolva a equação, aí tem toda essa expressão aqui, menor ou igual a zero, na qual esse A é maior do que 1, essa informação é importante. Nosso objetivo aqui é encontrar para quais valores de x essa equação aqui é satisfeita. Então pode existir um valor, pode existir vários valores, isso a gente vai descobrir. Então primeiramente, pessoal, temos que observar o seguinte: estamos lidando com logaritmos aqui dentro, certo? E como tem logaritmos aqui dentro de uma variável, a gente não sabe o valor que tem aqui dentro. Então a gente tem que analisar a condição de existência desse logaritmo. Então temos aqui uma propriedade, certo? Essa propriedade diz o seguinte: o logaritmo de um número c numa base b, ele só existe se c e b forem maiores do que zero e b, no caso a base aqui, ela for diferente de 1. Então c, que é o logaritmando, isso aqui a gente chama de logaritmando, ele deve ser maior do que zero. B também deve ser maior do que zero. E B ainda tem mais uma restrição: ele deve ser diferente de 1. Então a gente vai analisar os logaritmos dessa equação, porque são vários. Se você observar, são vários que dependem da variável x. Então a gente tem que observar isso aí com calma. Então a primeira condição que nós vamos analisar é justamente esse logaritmo mais interno. Então olha só, esse logaritmo mais interno é o logaritmo de x na base A. A base A, tudo bem, a gente já sabe que ela é maior do que 1. Ela já satisfaz essa propriedade aqui, essas condições. Só que o x a gente não sabe se ele satisfaz. Porém, a gente sabe que o logaritmando deve ser maior do que zero. Então x deve ser maior do que zero. Então temos uma segunda condição, que é essa daqui. Observe que esse logaritmo depende desse valor. Então, se isso aqui é logaritmando, muita calma aí para você entender isso aqui. É como se a gente tivesse essa situação aqui também. O c, no caso, seria todo esse número aqui. Então a gente tem que analisar para quais valores isso aqui é maior do que zero, porque isso aqui tem que ser maior do que zero para que esse logaritmo aqui seja válido. Temos uma propriedade que nos vai facilitar trabalhar com esse número aqui, que é justamente essa propriedade. O logaritmo de um número 1, uma base qualquer, não importa a base, desde, claro, que ela esteja dentro dos limites aqui, né, das condições. Mas se o logaritmando for um número 1, esse logaritmo aqui vai dar sempre zero. Então, com isso a gente pode reescrever esse zero aqui como sendo esse logaritmo aqui. Vamos manter a base, certo? Porque ao manter a mesma base em ambos os logaritmos, está aí na equação, eu posso ignorar esse logaritmo, vamos dizer assim, e eu posso dizer que x é maior do que 1. Então é como se eu, vulgarmente falando, cancelasse esse logaritmo com esse logaritmo, certo? Isso aqui não é a linguagem matemática, mas é só para poder explicar. E aí fica só o logaritmando dos logaritmos aqui. Isso aqui vai dar que x é maior do que 1. Certo, analisamos a segunda condição. Porém, se você observar, aqui também tem um logaritmo. E esse logaritmo depende do valor de todo esse número aqui. E a gente não sabe que valor isso aqui vai assumir, certo? Então essa seria a terceira condição, onde nós temos essa expressão. E todo esse número aqui, se você observar, todo esse número aqui deve ser maior do que zero. Então, a gente chega nessa conclusão. Isso aqui é a mesma coisa do que está aqui dentro. E de novo, eu vou usar essa propriedade aqui, mesma coisa que eu fiz aqui em cima, para poder substituir esse zero aqui. Isso aqui vai ser a seguinte expressão. E agora, eu posso, vulgarmente falando, ignorar esse logaritmo, e eu vou ter só essas expressões aqui de dentro. Portanto, o logaritmo de x na base A deve ser maior do que 1. Eu vou ter que recorrer a mais uma propriedade, que é justamente essa propriedade aqui. Logaritmo onde o logaritmando
e a base são iguais, ou seja, o número que está aqui dentro e a base, se elas são iguais, isso aqui resulta em 1. Então a gente vai reescrever esse 1 como sendo um logaritmo. Então nós teremos o seguinte, de novo, nós podemos ignorar esse logaritmo e nós chegaremos na conclusão de que x deve ser maior do que a. Então é isso, a gente já conseguiu analisar as condições de existência de cada logaritmo aqui da expressão. Mas falta uma coisa, a gente não resolveu a equação ainda. Ainda temos que encontrar quais valores de x que tornam isso aqui menor ou igual a zero. A gente só encontrou os valores que satisfazem esses logaritmos aqui. A existência deles depende desses valores aqui. Então aqui eu só reescrevi a equação e aqui eu já deixei destacado o seguinte. Essa base aqui é uma base inversa. E para bases inversas, a gente tem uma propriedade também. Existe uma propriedade para bases inversas que diz o seguinte: logaritmo de um número a numa base inversa 1 sobre b é igual ao menos logaritmo de a na base b. Então nós vamos usar isso aqui e nós teremos a seguinte expressão. E aqui eu vou multiplicar essa equação por menos 1. O sentido da desigualdade vai mudar, certo? Vai ficar assim. E agora eu posso tranquilamente usar essa propriedade aqui, essa daqui, para poder substituir esse zero. Eu vou ter o seguinte, agora eu posso ignorar esse logaritmo aqui, porque as bases são iguais. Eu vou ter o seguinte, lembrando, né? A base é igual e ela é maior do que 1. Se ela fosse uma base inversa, por exemplo, eu não poderia fazer isso aqui não. Então nós teremos a seguinte expressão. De novo, eu vou usar essa propriedade aqui. A gente vai ficar só repetindo propriedade, né? Mas é bom que a gente vai memorizando, né? Então eu vou ter a seguinte expressão. De novo, né? Como a base ela é maior do que 1, lembre-se disso. Eu posso ignorar esses logaritmos, que o logaritmo de x na base a é maior ou igual a a. E aqui, galera, eu vou escrever mais uma propriedade, que é essa daqui. O logaritmo de um número a elevado ao número c, numa base a, é igual ao próprio número c. Como assim? Isso aqui é a mesma coisa que isso aqui. Eu só dei um misto ali nessas propriedades, certo? Porque se esse logaritmo aqui é igual a 1, né? E a gente pode, se qualquer número que tiver aqui em cima, ele vai multiplicar esse 1. Como esse logaritmo aqui tem a base e o logaritmo iguais, esse c ele vai multiplicar o número 1, que é o próprio c. Então, vai ficar o seguinte, logaritmo de a elevado a na base a, que é igual a a. Isso aqui é a mesma coisa, só reescrever. Então eu posso ignorar esse logaritmo aqui, né, vulgarmente falando, e eu vou ter o seguinte, que x deve ser maior ou igual a elevado a a. Então a gente encontrou mais uma solução para os valores de x, que diz que x deve ser maior ou igual a a elevado a a. Mas não acabou, porque a gente tem outras condições. Outros intervalos para os valores de x que a gente vai ter que analisar e chegar no intervalo definido sobre isso. Então, os intervalos de valores para x que nós encontramos são os seguintes. O primeiro intervalo é x maior do que zero, e aqui eu vou representar na minha reta real onde ele estaria. Daqui até o mais infinito, certo? Qualquer valor que fosse maior do que zero satisfaz essa condição. O segundo intervalo diz que x é maior do que 1, então ele estaria aqui. E qualquer valor maior do que 1 já satisfaz esse intervalo aqui. No meu terceiro intervalo eu teria um x maior do que a. E o a, ele é maior do que 1, preste atenção nisso, o a é maior do que 1. Então o a ele vem aqui para frente. Eu não sei o valor de a, mas eu sei que ele é maior do que 1. Então seria qualquer valor maior do que a até o infinito. E a minha quarta condição, que foi o que a gente acabou de calcular, então o valor de a elevado a ficaria aqui, à frente do a, certo? Porque o a ele é maior do que 1, então esse número aqui é obrigatoriamente maior do que a. Então pense comigo, de todos esses valores aqui, qual é o valor que satisfaz todas as condições? É justamente o x maior ou igual a elevado a. Porque se a gente observar, esse zero ele vai até lá, certo? Desculpa aí, essa reta tá
Esse 0 ele vai até o infinito. Esse 1 também vai, certo? Esse A ele também vai. E o A elevado a A, ele vai, né? Só que ele inclui o próprio valor aqui. Eu não vou conseguir desenhar uma bolinha. Mas ele inclui o próprio valor, né? Então, se a gente observar aqui, a condição que satisfaz todas as anteriores é justamente para quando x é maior ou igual a A elevado a A. Então, esse intervalo de valores aqui satisfaz todas as condições do problema. Então, chegamos na conclusão de que o conjunto de valores que satisfaz essa equação é dado pelo conjunto S, que é o conjunto solução, que é dado por x pertencente aos reais, tal que x é maior ou igual a A elevado a A. Então é isso, galera. Muito obrigado por ter assistido até aqui. O vídeo pode ter ficado um pouquinho longo, porque esse problema ele realmente exige um pouquinho mais de análise e cuidado, certo? E eu quis deixar ele bem explicado, bem esmiuçado, para que todos possam entender e compreender. Se você tiver ficado com alguma dúvida, alguma passagem que você não entendeu, por favor, deixe nos comentários que eu estarei procurando atender, que tiver ao meu alcance. E é isso, galera. Muito obrigado por tudo. Valeu!